Fala galera, sejam muito bem-vindos ao Axel Talk, o podcast da Team Culture que fala sobre engajamento, cultura, liderança, RH e gestão de pessoas. Hoje nós estamos com um convidado super especial, ele é Head de Comunicação, Cultura e Desenvolvimento Organizacional, uma empresa chamada La Moda. Então, hoje eu tenho muito prazer em trazer aqui para vocês o nosso convidado Rodrigo Chaves. Fala, Rodrigão! Olá, tudo bem? Estou muito feliz de estar aqui. Marcos, muito obrigado pelo convite para a gente ter essa discussão de um assunto que eu gosto muito de falar, que é engajamento de colaborador, futuro do RH e uma série de outras coisas. Obrigado pelo convite. Maravilha, Rodrigão. Cara, eu queria que você começasse aqui fazendo sua apresentação, né? Contando um pouquinho sobre sua trajetória, né? Até o momento, como é que foi chegar até esse ponto. Conta um pouquinho pra gente. Boa. Então, pessoal, prazer estar aqui, né? Mais uma vez. Eu sou Rodrigo Chaves, eu sou publicitário de formação, sou natural aqui de São Paulo, estou em São Paulo. Acho que antes de começar a falar ali um pouco da minha trajetória profissional, eu gosto sempre de falar, né, quem é o Rodrigo. Eu sou um grande amante de comunicação, né, do universo de comunicação, de engajamento e de pessoas. Eu sou formado em publicidade e propaganda. Depois eu fui fazendo, ao longo da minha jornada, outras formações em educação corporativa, em marketing, gestão comercial. Sou um grande amante de gatos, então eu tenho 2 gatinhos, né, que eu sempre, quem convive comigo sabe que eu sempre falo sobre eles ali no dia a dia. O Eros, que é um deus grego, e a Cersei, que é uma rainha de Game of Thrones. Sou grande amante também de séries desse universo de Game of Thrones, entre outras séries, né? Eu acho que isso é o que me define muito no dia a dia, né? Dentro da minha trajetória profissional, eu já tive a oportunidade, né, de passar pelas mais variadas empresas em diversos segmentos aqui no Brasil, multinacionais, nacionais, né, como a Além de Gases, né, que é uma empresa de gases medicinais, industriais, etc. Universos de educação, né, que é a Universidade Anhembi Morumbi. Depois eu fui para o mundo, né, de serviços, onde eu trabalhei numa empresa chamada Simpress, que é líder de outsourcing de impressão, gestão de documentos, e hoje, enfim, faz parte do grupo HP. Depois eu fui convidado para participar do mundo de varejo de moda, onde eu tive a oportunidade de trabalhar no grupo Arezzo & Co, que hoje chama Asas. Depois eu tive a oportunidade de trabalhar também na Aramis, né, de moda masculina, Nassia Hering, Vivara. Fiz uma transição, né, para o varejo de alimentação, onde eu trabalhei no grupo IMC, com as marcas KFC, Pizza Hut, Frango Assado, e uma série, Viena e outras marcas compõem ali o grupo. E agora eu cheguei aqui para compor o time da La Moda, que tem em seu portfólio as marcas Lança Perfume, que deve ser a mais conhecida de todo mundo, que é uma moda ali, é uma marca de moda feminina, né, voltada para a mulher, né, uma mulher exuberante, uma mulher que gosta dessas roupas que são premium, né, de luxo, né, que trazem ali esse empoderamento da mulher. Amarante do Brasil, Lança Perfume Easy e My Favorite Things. E eu vou compartilhar um pouquinho para vocês aqui de detalhes, né, nessa nossa parceria com a Team Culture aqui ao longo do nosso podcast. Acho que assim de apresentação é mais ou menos isso. Muito bom, Rodrigo. Cara, incrível. E a sua gatinha se chama Cersei. Cara, Cersei. é sensacional. Ela chegou em casa, né? Só um parênteses aqui. A gente adotou, né? Eu tenho um namorado que chama Ricardo, e a gente, né, quando foi morar juntos, a gente teve, né? Vamos adotar um gato. Falei, na época estava todo mundo em casa, que foi na pandemia. Eu sempre tive cachorro, né? Nunca tinha tido gato. E aí, quando a gente decidiu adotar, vamos adotar um gato, e aí apareceu ela, nossa timeline no grupo de adoção. Quando ela chegou em casa, estava numa época que ainda estava, né, muito aquecida a história de Game of Thrones, e eu falei, cara, ela tem uma cara de rainha, mas não é uma rainha tão boazinha, porque ela tem uma feição de muito mandona e gosta de dominar. Então me veio, eu falei, o nome dela vai ser Cersei, e ela é maravilhosa, ela realmente tem muita personalidade. Eu falei, eu não sei se eu acertei ou eu errei em colocar esse nome, mas tem muita personalidade da Cersei na série. Cara, incrível. Pô, é sensacional. Nós temos 2 cachorrinhas aqui também, que são nossa vida aqui.
Enfim, obrigado por compartilhar isso com a gente, é sensacional. Eu queria saber agora contigo aqui, né, o que te motivou a seguir na área de recursos humanos barra liderança ali? Uhum, legal. Eu tem muita gente que eu vejo dizer que o RH escolheu, né, a pessoa. E eu costumo sempre dizer o contrário, que eu escolhi, né, o RH, trabalhar, né, num time de RH quando eu resolvi entrar na primeira empresa onde eu tive a oportunidade de trabalhar em RH, que foi a Linde lá atrás, em 2011 para 2012, porque eu sou publicitário de formação, né? Então minha primeira formação é comunicação e marketing, e foi por isso que eu digo que eu escolhi trabalhar em RH e depois eu escolhi ficar. Com essa formação em comunicação, antes eu trabalhava numa empresa menor, mais administrativa e tal, trabalhando depois com algumas ações de marketing, de comunicação externa, me apareceu essa oportunidade de comunicação interna e eu escolhi trabalhar dentro do RH e eu acabei ficando e é onde eu estou até hoje. Né? Já faz 13 anos já que eu estou dentro sempre das áreas ali de recursos humanos. Então eu costumo dizer que eu escolhi ficar dentro do RH porque eu me apaixonei, né, por tudo que o RH hoje faz, né, realmente nas empresas, pelos nossos colaboradores, e eu acho que eu me apaixonei realmente porque eu sou um grande apaixonado por pessoas, né, e por tudo aquilo que eu faço para fazer a diferença na vida das pessoas em todas as empresas por onde eu passei. Por ser líder, eu costumo dizer também que eu sempre quis ser líder, né? Então, desde pequeno, eu sempre fui aquele menino que acabava liderando, né, na sala de aula, as discussões. Então, também sempre fui um comunicador que falou demais. Então, além de liderar as discussões, eu sempre era aquela pessoa que terminava a lição primeiro, então, e acabava querendo conversar com os amigos e liderar qualquer tipo de discussão que estava acontecendo dentro das conversas, né, dentro da sala de aula. Então, sempre quando tinha uma iniciativa, vamos fazer um teatro dentro na escola, quem quer liderar esse projeto aqui junto com a professora? Sempre eu era aquele aluno, até o chatinho, né, da sala, que sempre quis liderar as coisas, né? Escrevia até os textos que ajudavam ou mudava isso, né, do texto que compunha aquele teatro. Então, eu sempre fui essa pessoa que quis liderar. Eu acho que liderar pessoas, né, nesse contexto que eu te trouxe, os projetos como eu te trouxe, eu acho que eu sempre fui uma pessoa que acreditou que você pode liderar a sua carreira, né? Obviamente que você, muitas das vezes, por mais que você lidere com maestria, tiveram vários fatores que obviamente me ajudaram a chegar onde eu cheguei, mas eu sempre fui aquela pessoa assim, ninguém quer essa coisa, então eu sempre falei, não, eu quero, ninguém quer essa área, essa iniciativa, e eu sempre era a pessoa que estava lá abraçando as oportunidades, né? Eu acho que isso ajudou a liderar, né, quem eu sou e a carreira que me fez, né, que eu tracei até aqui. Né? Então, acho que assim, um bom exemplo disso é que assim, mesmo eu sem ter, né, em determinado momento, lá atrás, quando eu ainda era analista, eu não sentava numa cadeira de liderança, mas eu sempre quis, e os diretores estavam ali junto comigo, eles, se assistirem esse podcast, eles vão lembrar sempre assim, eu quero ser líder, né? Me dá uma pessoa para eu liderar, um estagiário, um aprendiz, etc., para eu já ir treinando essa liderança no dia a dia dentro da área, né? Porque quando eu realmente tiver a oportunidade, eu já vou estar um pouco preparado. Eu não quero romantizar isso, né? Aqui acho que para quem está assistindo, porque muitas vezes é um acúmulo de função, é um aumento de cargo, né? Que é um acúmulo de cargo que você acaba tendo. Né, algumas pessoas podem ver de outra forma, mas para mim funcionou. Né? Eu acho que eu sempre essa iniciativa por liderar pessoas e gostar de liderar pessoas foi algo que sempre teve presente aqui no meu dia a dia. Tá? Já estava no DNA ali, né? Uma hora ou outra alguém ia colocar essa nomenclatura, mas você sempre foi líder ali. Na sua mente você, já nasceu líder, cara. Então, acho que veio na hora certa. Dentro disso que a gente está conversando, né? Quais foram os principais desafios que você enfrentou até o momento, até chegar aqui ao longo da sua carreira? E aí obrigado pela pergunta. Eu vou trazer justamente um exemplo de quando eu de fato virei líder, né? Eu sempre trabalhei em comunicação a vida inteira, né? Como eu te falei, seja externo ou dentro da área de recursos humanos. E aí quando eu tive a oportunidade de fato liderar pessoas, não foi em comunicação, foi justamente numa transição. Se vocês olharem depois ali no meu perfil do LinkedIn, que no fim eu falo para compartilho aqui com vocês, eu virei líder numa área de treinamento dentro do RH, né? Eu acho que esse foi um grande desafio, porque
Até então, todas as minhas formações tinham sido construídas dentro de comunicação. Aí surgiu o convite para eu liderar uma área de treinamento dentro da mesma empresa onde eu estava, que era a Simpress. E aí aquilo foi um grande desafio para mim, primeiro, porque eu nunca tinha liderado uma área de treinamento. Mas a minha gestora, quando fez o convite para, na época, a Dani, né, que está lá até hoje, que é diretora de recursos humanos, está na Simpress até hoje, e a Claudiane, que estava junto comigo também lá na época, elas fizeram um convite para ir para treinamento justamente assim, Rô, a gente está te trazendo, fazendo essa proposta de você vir para cá. Primeiro que você é um cara que você sempre gostou de ensinar o outro, sempre teve essa veia forte de desenvolvimento. Tem uma coisa de que você é uma pessoa que traz essa influência, e para você sentar numa cadeira de treinamento, isso é muito importante. E a gente está te trazendo por conta de outras competências, né? De gestão de projetos, que você conduziu muito bem comunicação, né? A gestão de pessoas que você já exercia, mas mesmo assim foi desafiador, né? Assim, esse novo, essa transição de carreira, ela acaba te gerando o medo, porque você está mudando, toda mudança gera esse medo, né? De você fazer, é um desafio, né, de você fazer isso, mas eu lembrei de uma outra fase de um antigo gestor meu que ele me trouxe, que é justamente você se apaixonar pelo desafio, né? Por mais difícil que ele seja. E você fazer a diferença uma vez que você já está naquele cenário. E eu lembro que eu agarrei a oportunidade e falei, eu nunca vou esquecer todo o que eu já fiz até então em comunicação. Na verdade, eu vou só agregar mais uma área, né, que eu vou poder atuar. E com isso eu fui me tornando uma generalista, né, dentro da área de recursos humanos. Foi fácil? Não, um dia após o outro, então todo dia era um aprendizado novo. As pessoas que estavam sentadas nas cadeiras já dentro da área de treinamento, onde eu fui liderar, determinados assuntos eles sabiam mais do que eu, que é natural, né? Mas eu sempre fui aquela pessoa, não, eu tô aqui junto, isso aqui eu realmente não sei, mas eu quero aprender junto contigo. Mas eu vou te apoiar com essa outra frente aqui, que isso aqui eu acredito que eu posso contribuir com essa gestão de projeto, para a gente colocar uma universidade corporativa de pé, que foi um projeto desafiador também para mim lá, que foi gigante, né? Você colocar uma universidade corporativa é um projeto gigantesco, mas eu acho que esse foi, olhando para minha carreira, foi um dos maiores desafios. E depois, quando eu resolvi também fazer uma transição de carreira, eu estava há 5 anos quase na Simpress, e aí o varejo, né, me encontrou, que foi a transição para Arezzo, em como mudar de segmento também é um desafio. Né? E aí você reaprende de novo muitas das coisas, né, nesse novo cenário, nesse novo segmento onde você está. Então, acho que isso também é desafiador. Para todo mundo, mudança é desafiador, né? Mas eu acho que quando você não tem medo e quando as oportunidades batem na sua porta, né? Você abre essa porta e você encara a oportunidade de frente, acho que isso pode fazer a diferença. É verdade. E você pode compartilhar uma experiência com a gente, né? Uma experiência marcante ou um projeto significativo que você atuou? Ou essa foi a experiência mais marcante nessa parte, essa transição? Acho que de projeto, né, a transição para treinamento foi muito importante. Na sequência dessa transição, quando eu fui para a área, né, de treinamento lá na Simpress, eu já fui justamente com um grande desafio. A empresa estava passando por um processo de transição também, né? Era uma empresa 100% brasileira, que na época foi adquirida por uma subsidiária nós nos tornamos, na verdade, subsidiários da Samsung, isso lá na época, e com essa, né, novo controlador, né, em parceria ali com a diretoria presente já no Brasil, a gente teve que fazer uma série de revisões de cultura e de estratégia da companhia. Com isso, né, quando você vai para esse novo momento, era muito importante para a gente ter uma ferramenta que suportasse a estratégia de crescimento, esse novo momento, desenvolvendo as pessoas e trazendo as iniciativas, né, de treinamento ou capacitação que iam desenvolver o negócio para chegar nesse novo momento, nessa nova estratégia. Com isso surgiu o desafio que foi, né, eu liderar a implantação de uma universidade corporativa, a Universidade Simpress. E aí eu fui me especializar, né? Então fui buscar informação, fui me especializar em educação corporativa, fiz uma pós em educação corporativa, justamente para ter o teórico e colocar tudo aquilo em prática para esse novo momento. E foi um projeto muito desafiador, porque quem implantou uma universidade corporativa sabe que é um projeto muito grande, né? Que a gente precisa colocar de pé, mas é um projeto que eu tenho muito orgulho pela forma como a gente construiu esse projeto, né? Como a gente colocou essa universidade de pé, e que é algo que é também muito a forma do modus operandi como eu costumo atuar, né? A gente envolveu todas as áreas dentro da companhia para fazer essa co-construção, desde a escolha do nome,
né, da plataforma, definição de logomarca, definição de trilhas, definição de escolas que estavam lá dentro, isso em diversos workshops. Então, foi uma co-construção muito bacana para a gente fazer, né, esse projeto. E quando a gente lançou, de fato, foi um grande sucesso, né, desde o começo, porque todo mundo já tinha sido envolvido, boa parte de todas as áreas da companhia já tinham sido envolvidas nessa construção, e quando a gente lançou, e eles devem ter essa ferramenta lá até hoje, foi justamente muito bem sucedido, com diversas certificações, e estava muito aderente realmente ao momento da companhia, né? Então a gente desenhou essas trilhas, essas escolas, muito pautadas nas competências desse novo planejamento estratégico de negócio e nas competências que eu tenho de comportamentais que estão muito atreladas aos valores, né, cultura. Então, essa grande união de estratégia e cultura foi o que potencializou e que foi o que criou esse desenho dessa universidade corporativa lá dentro da Simpresta. É um projeto que eu tenho muito orgulho. Fiz mais ou menos a mesma coisa, né, na Arezzo, quando eu cheguei lá, para a gente plantar aí uma rede social corporativa, que foi o Workplace. Então, a gente envolveu todas as áreas, a gente definiu, né, influencers que tiveram acesso à plataforma, né, do Workplace, isso lá na época, antes de a gente embarcar todo mundo, né, dentro de casa, e quando a gente realmente, de fato, lançou para todo mundo, já tinha conteúdo criado por esses influenciadores lá dentro, e tiveram outros pulos do gato que a gente acabou fazendo nessa implantação, que era uma ferramenta, querendo ou não, uma rede social, né, é mais fã. Então a gente teve toda uma criação de uma persona da comunicação com um mascote completamente inusitado, que era uma coruja, que é a Ziza, uma empresa de sapato, uma coruja, né? Às vezes as pessoas poderiam não fazer assim, pode não fazer sentido para muitas pessoas, mas a gente queria justamente trazer um mascote que simbolizasse a história da comunicação, da sabedoria. A coruja traz muito isso, e que seria a principal porta-voz dessa comunicação, né, ali dentro da nossa área, de uma forma mais contraída, com uma linguagem jovem, atual, que boa parte dos colaboradores da Arezzo eram isso lá na época, né? E também foi algo que foi muito bem sucedido. Nós fomos case de implementação pelo próprio Facebook, né, com alta adesão e alto engajamento dentro da plataforma, com diversas iniciativas. Então, acho que esses tiveram vários outros, mas acho que esses dois foram muito marcantes, porque eles foram conduzidos de algo, né, de uma forma que eu acredito muito, que é o envolvimento, né, das pessoas que vão utilizar, né, aquilo que você está construindo, te ajudando a construir esse projeto, né? Então, acho que foram dois projetos super bacanas e super desafiadores, né, pra gente dá um colocar de prazer pé. muito grande, né, de ver isso Muito tudo, orgulho. né, essa construção. Exato, é isso. Com as pessoas, com o time, é um filho que nasce, né? Você tá todo desenhando o planejamento, quando isso aqui faz sentido. Quando ele nasce, e ele, além de nascer, ele justamente é bem sucedido, eu imagino que seja, não sou pai, né, mas eu imagino que seja esse o sentimento que os pais têm quando vê os seus filhos crescendo e sendo bem-sucedidos em sua carreira, né, em tudo que cada uma das pessoas acaba fazendo ali ao longo da vida. Acho que deve ser mais ou menos esse sentimento, acho que é o sentimento que eu tenho com esses e outros projetos. Cara, uma trajetória incrível até aqui. Agora eu queria que você falasse um pouquinho mais pra gente sobre sua posição atual, né? Quais são suas principais responsabilidades? Como é que tá hoje em dia? Boa. Eu cheguei há 2 meses aqui na Lamoda, né? Já falei um pouquinho para vocês, né, sobre o que é a Lamoda. E eu estou aqui hoje como head, né, de algumas áreas dentro da companhia. Então, comunicação institucional, onde a gente tem, né, um time que olha a comunicação interna, tem a gestão de todos os canais de comunicação interna com todos os nossos colaboradores, seja no corporativo em Criciúma, né, onde a gente tem o supply, tem algumas áreas administrativas, etc. Seja no varejo, que são as lojas, né, da marca, principalmente a gente tem lojas próprias da Lança Perfume, espalhadas em diversas cidades pelo Brasil. No showroom que a gente tem em São Paulo, onde a gente tem ali principalmente o foco de vendas, né, para os multimarcas, que nos ajudam a compor aqui o nosso negócio, todo o nosso público, que hoje a gente também tem um time remoto. Então, eu tenho diversas, né, frentes, unidades de negócio diferentes. Esse time de comunicação é o principal responsável por fazer essa comunicação chegar lá na ponta, né, de uma forma assertiva e manter todo mundo alinhado. Esse time também é responsável hoje pelas ações de endomarketing, engajamento, que acabam ficando, né, de clima, engajamento, reconhecimento, etc., que acabam ficando dentro dessa estrutura. Tem as frentes de clima, de DHO, né, que a gente chama, desenvolvimento humano organizacional, onde a gente olha principalmente
a pesquisa de clima e engajamento que a gente faz aqui em parceria com a Team Culture. As frentes de diversidade, equidade e inclusão também ficam dentro dessa estrutura, e futuras novas iniciativas que eu vou falar um pouco para vocês mais para frente, que a gente tem o desejo de implementar. E eu também tenho duas outras cadeiras que olha a parte de jornada do colaborador, né, conectada ali à cultura, e treinamento comercial para todo esse time de loja, que a gente tem diversos desafios justamente de padronização da jornada, de atendimento com as clientes Lança Perfume quando chegam nas lojas, fortalecimento do conhecimento desse time de loja em relação a produto, a fidelização, a vendas digitais e uma série de outras coisas que estão aqui junto comigo. Então, eu hoje olho essas áreas: treinamento comercial, desenvolvimento organizacional, que compõe clima, engajamento, carreira, diversidade e inclusão, e a parte de comunicação institucional. Aqui esqueci um ponto, que além da interna, nós temos toda a gestão institucional enquanto La Moda externamente, seja por assessoria de imprensa, PR, gestão das redes sociais. Sigam, inclusive, La Moda Inspira no Instagram, onde a gente tem compartilhado ali o nosso dia a dia, e também no LinkedIn. Beleza. No final aqui a gente vai colocar para a galera como te seguir, como entrar em contato, as redes sociais da empresa e por aí vai. Eu queria te perguntar agora, né? Quais ações ou estratégias você tem implementado para engajar a galera da empresa, né? A equipe, por aí. Boa. Eu acho que antes de eu trazer um pouco das ações, tem um exercício super interessante, que eu acho que a nossa área, todas essas áreas que eu comentei com vocês, ela tem um papel fundamental para transformação do que a gente tem falado aqui, de transformação do negócio, né? A La Moda tem mais de 30 anos de existência, mas está vivendo um momento de muita transição e transformação do negócio, né, para construir o que a gente tem chamado ali de La Moda do futuro, né, de La Moda além de nós. Por isso que eu cheguei aqui, justamente para compor esse time, fortalecer o time, fortalecer o que já foi construído. O legado é muito importante ao longo desses 30 anos, mas é o quanto que daqui para frente eu respeito esse legado e construo esse futuro que a La Moda tanto deseja, né? E aí eu cheguei e desenhei junto com o time para eu tenho um propósito muito claro porque a empresa quer chegar. O meu time precisa ter muito claro também qual que é a missão. Então, um dos grandes desafios que eu recomendo quem estiver assistindo, que for líder, né, para fazer, é construir uma missão do seu time. Aí eu vou até ler essa missão aqui, porque ficou algo que foi muito bacana, que eu construí com todo o meu time que está junto comigo, para a gente ter muito claro que, assim, tudo que eu fizer no meu dia a dia, né, de qualquer ação, precisa estar conectado com essa missão. No nosso caso, né, foi ser o elo estratégico da La Moda para levar a emoção à vida das pessoas, que é o nosso propósito, por meio de experiências que promovam o desenvolvimento da nossa gente, o senso de pertencimento, o engajamento e a paixão pelo nosso negócio. Então, qualquer coisa que a gente vai fazer, eu sempre puxo, a gente fala assim, está conectado com o nosso propósito, com aquilo da nossa missão que a gente desenhou enquanto área. Isso é o que nos ajuda, é o que ajuda a gente a guiar as principais frentes, ações estratégicas que a gente tem implementado, que é o que eu vou compartilhar um pouquinho aqui com vocês, tá? Como você mede o sucesso dessas iniciativas de engajamento? De todas essas iniciativas que eu falei, então, pesquisas de clima e engajamento, a parte de comunicação e marca empregadora mais estratégica, a revisão da jornada colaborador, a gente tem o desejo de implantar um ciclo de carreira e sucessão, que é um ciclo de gente, né, avaliando as nossas competências, o desempenho do nosso time, além das ações de endomarketing. A gente já tem, né, o hábito de começar a monitorar, e eu sou uma pessoa que eu acredito muito no poder dos dados e fatos para eu justamente melhorar as minhas ações e evoluir. Então, hoje a gente olha muito, principalmente dentro da Team Culture, eu tenho indicadores super relevantes que nos ajudam justamente a melhorar, né, potencializar o que está bom no dia a dia, e melhorar aquilo que não, né, que a gente sabe que precisa melhorar, de ação de projeto, etc. A gente tem as notas de engajamento, são super relevantes, né, seja a nota macro, né, da companhia, por área, pelos pilares que a gente tem, né, de avaliação ali dentro da plataforma. Eu tenho o NPS, que, né, a avaliação justamente da jornada do colaborador, o quanto que ele recomendaria a La Moda como excelente lugar para se trabalhar, ou qualquer empresa. O LNPS, que é a avaliação, né, da liderança, né, imediata, que está ali junto com ele. Uma vez que eu tiver muito definida a meu ciclo de avaliação de competências, né, de carreira e sucessão, um grande indicador para a gente vai ser o mapa de sucessão dessa companhia, né, e adesão aos valores que a gente tem hoje dentro da La Moda, que é o nosso jeito de ser da La Moda.
E, obviamente, quando eu falo de comunicação, é engajamento nas redes sociais, em todas as frentes que a gente tem de comunicação, diversidade, né? O quanto que eu tenho diversidade representada em todas as áreas e cargos dentro da moda e, consequentemente, para eu medir o quanto que as pessoas realmente são apaixonadas pelo nosso negócio, é o nosso turnover. Né? Então, é o quanto que quanto menor o turnover, né, dentro de uma empresa, é sinal de que realmente ela é apaixonada por aquele negócio. Quem, né, tá feliz, engajado, acaba não saindo, né, dentro do negócio. Então, acho que é um dos indicadores de sucesso para a gente medir também o engajamento dentro de casa. Legal, você me falou como que você faz, como que você mede isso, tudo, trouxe diversos indicadores. Agora eu queria saber como é que você utiliza a Team Culture no seu dia a dia. A gente fez até um encontro recentemente com a nossa liderança, né, no lançamento da ferramenta que foi lá no final de maio, início de junho. Nós fizemos um grande lançamento, né, para a companhia, reforçando a importância. Eu acho que já vou pegar até um gancho aqui, que foi a primeira vez que a gente trouxe um parceiro para fazer uma aplicação de uma pesquisa de engajamento de forma estruturada. Então, a gente trouxe esse lançamento e na semana passada eu fiz esse encontro com toda a liderança, com o C-Level, né, com o time de loja, gerentes de loja, numa convenção que a gente também fez, reforçando justamente essa utilização do dia a dia. Acho que tem uma coisa, eu, junto com uma pessoa do meu time, que faz a gestão da plataforma, que eu acho que é muito importante, é utilizar a ferramenta, seja diariamente, né, seja semanalmente, para olhar os resultados, ver o que está acontecendo, né, de identificar realmente o índice de satisfação dessas pessoas, né, engajamento de todo o time, de todas as áreas dentro da companhia, entender se eu consigo, né, atuar, né, de uma forma imediata quando é um conflito muito grave gerado, né, que foi causado durante aquele momento, ou se é algo que eu posso desenhar um plano de ação corporativo, algo mais estruturado e demando mais tempo e mais insumos para eu também não tomar uma decisão de uma forma muito precipitada, porque isso pode gerar, né, algo muito maior. Então, acho que tem uma coisa que a gente olha frequentemente, né, todo esse diagnóstico para identificar todo esse índice de satisfação para conseguir atuar de uma forma muito estruturada, né? E tem uma coisa que eu costumo dizer, por que é importante isso? Porque às vezes você tem um conflito muito grave, né, que foi gerado, e se você não atua, né, de uma forma imediata, dependendo do que foi colocado ali, que alguém trouxe, isso pode se tornar algo muito maior, que é o que quando a gente olha para aquele engajamento, não é algo que a gente quer, né? Mas eu também tenho coisas que devem esperar, né, que estão ali. Então, essa balização e esse equilíbrio é importante. Você só consegue ter essa visibilidade para você ter esse equilíbrio uma vez que você utiliza essa ferramenta no dia a dia, né? E, obviamente, eu acho que tem uma coisa que é algo que a gente reforça muito, eu preciso deixar, por isso que a gente faz de forma frequente esses encontros com times de liderança, porque eu preciso dar para eles uma ferramenta, né, um instrumento realmente para ele fazer essa gestão de pessoas no dia a dia. E, consequentemente, eu mapear, né, os pontos que eu tenho fortes de melhoria e, com base nisso, trabalhar esses planos de ação, sejam corporativos, liderados, né, de forma corporativa pela Lamoda, ou seja, né, que vai ser acompanhado pelo time de business partner, pelo time de gente de gestão, junto com a liderança, que são ações que ele pode atuar no dia a dia. E uma vez que eu fiz tudo isso, tenho isso mapeado, eu preciso, né, dar visibilidade das ações, que eu falo daqui a pouco rapidinho de como que a gente pensou em dar visibilidade das ações, que são principalmente as corporativas, né, e pertinentes ali para todo o nosso negócio, todos os colaboradores, indiferente de onde ele esteja, na loja, no supply, no escritório, no home office, enfim. Beleza. Você pode nos dar exemplos específicos de como a Team Culture tem ajudado a melhorar o engajamento e a cultura da empresa? Posso. Eu acho que acho que um dos exemplos é esse encontro com a liderança, né? E acho que a liderança está muito comprada. Eu acho que esses encontros recorrentes com a liderança, né, que é a nossa ideia, justamente, eu acho que ajuda a fortalecer, porque eu costumo dizer que crime e engajamento, né? Isso foi algo até que eu levei nessa live. Todo mundo tem um papel fundamental, seja o colaborador sem cargo de liderança nenhuma, né, no dia a dia, seja o líder ou seja a área de RH. Então, o time de RH precisa fornecer, né, o time de gestão precisa fornecer a ferramenta, o líder tem um papel fundamental em ser um grande embaixador de tudo isso, né, para que o colaborador se sinta engajado. Então, por isso que a gente tem um papel muito forte com esse engajamento ali da liderança,
né, nessa evolução do engajamento dentro da LaModa. Acho que tem uma coisa que já tem refletido bastante, que é o alto engajamento do C-Level, né? Acho que o time de C-Level da companhia está muito comprado, né? Que essa é a ferramenta para a gente medir, né, e mensurar o nosso engajamento dentro da companhia para construir essa LaModa do futuro lá da frente, e a construção, né, de ações quick wins, principalmente dentro das áreas, educação dentro das áreas. A gente tem reforçado muito as ações que são de rápida e fácil implementação do dia a dia, que está dentro do controle total da liderança, né, porque é algo que ele vai implementar na área, né, ou da influência dele, que é algo que às vezes não depende 100% dele, mas ele pode influenciar um terceiro para colocar aquela ação de pé. E do que é corporativo, a gente já lançou, implementou o que a gente chama de selo de clima, né? Que aí no próximo encontro eu posso mostrar, quando tiver visualização das coisas, eu posso apresentar para vocês, que assim, vocês pediram essa coisa, né, essa ação, esse projeto, ou essa melhoria, a gente lança a ação com esse clima, que é o selo de clima, que é justamente conectado ao nosso propósito de levar a emoção à vida das pessoas. Então, é de uma forma visual, justamente para quando a pessoa for responder de novo, e ela, putz, vou pedir isso aqui, ela lembrar que não, isso aqui eles já fizeram, está vinculado às ações de clima, né? E, obviamente, a gente tem criado, né, banco de práticas para depois reforçar em workshops, em rodas de conversa com a liderança, que eu acho que acredito eu, isso ajuda muito a evolução do clima dentro das companhias, tá? Muito bom. Quais benefícios você observou desde que começou a usar a ferramenta, né? Eu sei que você vem de outras empresas, já utilizava outras formas e formatos, né? Quando você começou a utilizar a Team Culture aqui, quais foram os principais benefícios que você observou que vem acontecendo? Eu acho que tem uma coisa, acho que ainda é cedo, né? Como eu falei, para eu trazer todos os benefícios, porque eu acho que a gente tem potencial de muito mais com o que a ferramenta hoje nos oferece, né? Eu acho que tem um benefício muito grande da ferramenta, que ela é dinâmica, né? Você tem ali uma fácil visualização, então ela é super interativa, intuitiva, né, para você fazer as suas contribuições, então acho que isso é um grande benefício, né? Você tem uma linguagem moderna, atual, que eu acho que isso ajuda também, mas em relação a benefícios ali de evolução das ações, a gente ainda está muito cedo, né? Mas eu acredito que o principal benefício é você ter essa gestão à vista, né, com dados, com fatos e dados que mensuram o engajamento e trazem isso de uma forma em tempo real, né, para a gente atuar, eu acho que é um dos principais benefícios que a gente tem. E por ser a primeira aplicação com um parceiro externo, acho que também já é um grande benefício para a companhia você ter esse tipo de ferramenta, né, que a gente cada vez mais tem trabalhado a evolução da adesão, porque quanto mais dados a gente tem para trabalhar, mais desafios você tem, mas mais insumos para você ser mais assertivo e para atuar. Eu acho que é o caminho que a gente vai seguir. Eu espero daqui alguns meses trazer ainda mais benefícios das ações que a gente colocou de pé, sendo refletidas no que as pessoas têm trazido na plataforma, das suas opiniões, no resultado de engajamento, GNPS, GLPS. Maravilha. Quais tendências você enxerga para o futuro do RH e do engajamento dos colaboradores? Futuro do RH, né? Eu participo de várias discussões, eu sou uma pessoa que eu sempre tenho algum encontro, né? Eu até peço para as pessoas que promovem isso me convidar, e sempre que tem, que aparece para mim algum artigo, alguma matéria que fala muito sobre isso, é algo que me prende. Eu sempre fui uma pessoa, né, que gostou de saber, sempre foi muito interessada pelo futuro, pela inovação, né, e pelo que o mundo de RH pode trazer, o mundo da comunicação, enfim, as áreas que eu estou envolvido, né? Acho que o mundo, de uma forma geral, né, esse futuro, né, e muitas coisas que a gente via lá atrás, que só seria daqui a muitos anos, já tem acontecido no hoje, né? Então, a transformação, né, independente de ser no RH ou não, ela tem acontecido de uma forma muito rápida, né? A gente tem sido impactado de diversas formas. Eu costumo usar até aquele título daquele filme, que é literalmente tudo em todo lugar ao mesmo tempo, né? E com o RH não vai ser diferente. Isso tem sido cada vez mais transbordado, né, para dentro do RH, que acaba refletindo, né, na vida dos nossos profissionais, dos nossos colaboradores.
Acho que uma consequência que chegou muito forte ali junto com a pandemia, que é uma realidade, que é o futuro do RH, que a gente tem diversas discussões, é justamente a flexibilidade, né? Uma vez que da pandemia teve muita discussão sobre a história do trabalho remoto, hoje a gente tem uma discussão do trabalho híbrido e cada vez mais, principalmente, que é um outro tema que para mim é o futuro do RH, que é a história das novas gerações. Essas novas gerações têm cada vez mais, a gente tem vivido, não só aqui na La Moda, mas em todos os lugares que eu passei, essa história das gerações de quererem trabalhar, que eles desejam ter a flexibilidade de trabalho, né? Seja do híbrido, seja do home office, seja do escritório, muito ali à disposição. Isso impacta muito na decisão de onde que ele vai ficar. Então, nós, como profissionais de RH, precisamos olhar cada vez mais em políticas que fortaleçam e promovam essa flexibilidade desse trabalho, porque isso tem um impacto muito grande. Um outro tema que está muito em pauta, que para mim é o futuro do RH, a gente também precisa olhar cada vez mais para isso, que é a história da saúde mental e do bem-estar dos colaboradores, né? Como eu estou vivendo desse mundo de muita transformação e muita mudança, isso me impacta em diferentes formas, né, na forma como eu vejo as coisas, como a minha mente, né, trabalha determinada situação, né, na qualidade de vida, no meu bem-estar. Então, é um tema do futuro do trabalho que precisa ser visto. Com base em tudo isso, eu não tenho como falar que, se eu preciso olhar para a flexibilidade, se eu preciso olhar para a saúde e bem-estar, como que eu reviso a minha jornada do colaborador, desde a admissão até o desligamento, muito conectado a esses movimentos de futuro e com a minha cultura organizacional, né? Uma vez que isso está muito desenhado, a liderança da companhia precisa estar muito embarcada. Como que eu desenvolvo essa liderança, preparo essa liderança para ela embarcar junto com a gente, né, nesse tipo de movimento, né? E aí, enfim, eu acho que tem a diversidade, ela é uma pauta que a gente parece que é uma modinha, é algo que é novo, mas é algo que, assim, a gente já está atrasado em relação ao tema, na verdade, né? E ela vai continuar sendo pauta do futuro, né? Diversidade e inclusão, principalmente quando eu olho esse conflito de gerações que estão interagindo, né? Eu tenho gente muito nova que está embarcando no mercado de trabalho, e eu tenho pessoas mais sêniores, né? 50 mais, 60 mais, que já está no trabalho, ou outras também que desejam voltar a trabalhar, né? Embarcar ali no mercado, e essas pessoas vão interagir dentro de casa com pensamentos, opiniões, divergências, experiências de vida diferentes, e as empresas precisam estar cada vez mais preparadas, porque isso vai ser uma realidade cada vez mais presente no mundo corporativo, né? Eu acho que tem um tema que com tudo isso, né, acontecendo, que é a história da digitalização do RH, que é o RH digital, né? Então, é o quanto que o RH revisa justamente a sua jornada, desde a admissão num processo fácil, né, e digital para os colaboradores, dentro de casa, com criação, né, de chatbots, onde eu tenho organizado ali quais são os principais processos, e o colaborador vai ter acesso ali de uma forma intuitiva e um autoatendimento, né? Eu quero saber qual que é o meu qual que é o período de aquisição ali de férias, como que funciona o processo de registro de ponto, ou coisas mais complexas ali via chatbot, onde ele mesmo consegue ter acesso a essas informações. E aí outras coisas, né? A inteligência artificial chegou, então eu posso hoje desenvolver até um treinamento, né, como inteligência artificial, produzir textos para comunicados, utilizar para a criação de programas. Você tem infinitas possibilidades dessa digitalização que o mundo está vivendo, né, e que a gente sabe que vai ser uma realidade já é uma realidade do hoje, e vai ser ainda mais, né, nesse futuro. Muito bom. Eu ia te fazer várias outras perguntas falando sobre o futuro do RH, o que você acredita e tal. Você já acabou me trazendo e eu nem precisei perguntar. Eu queria entender com você que conselhos você daria para outros profissionais de RH que estão buscando melhorar o engajamento e a cultura dentro das próprias organizações. Nessa eu vou ser bem, né, bem conciso, porque realmente acho que é o principal, né, para você, né, fazer, que eu acho que é algo que eu fiz, né, e que eu tenho estimulado, inspirado os times que estão comigo a fazer no dia a dia, e eu falei várias vezes aqui durante o nosso encontro sobre isso, que é justamente escutar os times para quem você constrói as coisas, colocar essas pessoas no centro ali da decisão de tudo que você vai construir. Não desenhe um processo, um programa, um projeto só pensando naquilo que faz sentido para facilitar a sua vida enquanto área que fornece aquele serviço, aquele programa, aquele produto. Quando você envolve as pessoas, né, e ela sente que aquilo foi feito para ela, né, de fato, eu acho que é o que faz justamente a diferença, e é o que vai gerar alto índice de engajamento, né? Quando eu sinto que aquilo é para mim, né, quando você compra um produto,
ou quando você tá tendo ali a prestação de algum serviço, você fala, cara, foi tão fluido, né? É tudo isso que parece que foi feito realmente de fato ali para mim, porque gerou encantamento, fez sentido, gerou significado. Então acho que essa é a dica, envolva, né? As pessoas que vão utilizar o programa, que vão ter acesso àquele programa, aquela ação, desde o desenho inicial ali, né, do projeto, enfim. Boa, legal. Para essa galera que gostaria de se aprofundar ainda mais, né, nessa parte de engajamento, cultura organizacional, RH, você tem algum livro, recurso, curso, treinamento, enfim, que você indica para essa galera se aprofundar ainda mais? Pensar, tem vários, assim, que eu acho que são super interessantes para as pessoas, né, terem acesso, quer se desenvolver mais nesses temas. Eu vou dar dica de 2 livros, eu gosto muito de ler, né, na verdade, eu sou impactado, né, eu gosto de ser impactado em diversas frentes, porque eu acredito que o aprendizado, para mim, ele funciona de diferentes formas. Mas eu vou dar 2 dicas de livros, né, que foram muito importantes para mim, são muito importantes para mim, né, que gerou ali um insight, né, imediato quando eu estava lendo. Um é do Roberto Madruga, né, que é uma das pessoas que, né, compõe ali o time da Conquist, que ele traz justamente diversos insights de como que você melhora a jornada do colaborador para potencializar a gestão de pessoas, né, no dia a dia, e com isso você ter uma cultura organizacional forte. Então, o nome do livro é exatamente Employee Experience, Gestão de Pessoas e Cultura Organizacional, do Roberto Madruga, onde ele traz muita metodologia, mas traz exemplos e cases que são interessantes para você potencializar essa jornada do colaborador e com isso você ter uma cultura organizacional forte que faça sentido para as pessoas. Tem outro que é de um amigo que eu tive a oportunidade também de levar para trabalhar comigo em experiências anteriores, que é o livro que chama O Poder da Atitude, do Alexandre Slivnik. Ele é um dos experts, né, em Disney, né, Artes de Encantar da Disney, e esse livro ele traz justamente, né, sobre a ótica do que a Disney faz para gerar esse encantamento que todo mundo quando vai para lá fica apaixonado pelo que a Disney faz. E com vários exemplos que, assim, que por mais sejam da Disney, eu estou falando de uma jornada de atendimento, de encantar as pessoas, que geram alto índice de engajamento, que fazem as pessoas ficarem apaixonadas. E aí a gente consegue, muito com essa leitura, fazer um paralelo do que eu preciso fazer, né, de ação, para eu trazer isso para dentro de casa, né, com os colaboradores. Então, são 2 dicas de livros que eu já li, reli, que eu gosto bastante, que eu acho que faz sentido para você, né, se aprofundar em temas de engajamento e cultura organizacional. Muito bom. Muito bom. Ó, a gente agora, infelizmente, a gente já tá terminando aqui, né? Eu queria ficar aqui até semana que vem falando contigo aqui. Mas agora, para começar a finalizar aqui, eu queria saber, tem mais alguma coisa que você queria compartilhar aqui com a gente sobre sua experiência, sua visão para o futuro do trabalho? Marcos, eu acho que tem uma coisa que também é algo que é muito meu e que é algo que eu acredito e que eu tento inspirar as pessoas que estão comigo a olharem cada vez mais para isso. Por mais que, né, você cresça, evolua, né, aí na sua carreira, independente da cadeira onde você está, né, se é um cargo de estagiário, eu até digo muitas vezes que eu sou um eterno estagiário, porque eu sou uma pessoa muito animada, muito empolgada, muito apaixonada pelo que eu faço, né? Independente de ser um estagiário, você ser um diretor, acho que tem uma coisa que é muito importante, que é uma dica que eu dou, que assim, reconheça que você não sabe de tudo, que a gente nunca vai saber de tudo, e que a gente nem precisa saber de tudo, né? E que a gente está em constante aprendizado. Quando você se coloca nesse papel, né, você consegue aprender coisas novas todos os dias, né? E eu acredito muito que isso também é uma coisa do futuro do trabalho, que a gente vai passar a vida inteira reaprendendo, aprender coisas novas, ainda mais nesse cenário de evolução constante que o presente e o futuro vai trazer para nós. Então, quando você se coloca nessa posição, eu acho que isso pode fazer muita diferença, né, na sua carreira, no seu dia a dia, até na sua vida pessoal, enfim, acho que é uma dica que eu dou. Tem alguns amigos que dizem aqui que a gente aprende e morre burro, né? Na real. Então a gente tá sempre nesse ciclo aqui, enfim. Cara, como é que a galera pode te acompanhar aí? Você quer passar suas redes sociais? Como é que a galera te encontra? Fala pra gente.
Posso passar nas redes sociais. Eu estou no LinkedIn como Rodrigo Chaves, então se vocês digitarem Rodrigo Chaves, vocês vão me encontrar por lá. É uma foto minha que está de bigode, eu não estou com toda a barba assim. Eu estava com uma cara um pouquinho mais fininha, mas daqui a pouco volto. Mas vocês conseguem me encontrar por lá. Tem um fundo, né, com uma cor, eu estou com uma camisa, né, mais clara, e um fundo um pouco mais colorido, meio que um verde azulado e tal. Então, se vocês quiserem me seguir por lá, Rodrigo Chaves no LinkedIn. Inclusive, é um canal que eu utilizo muito para divulgar reflexões, aprendizados, ações que eu tenho feito no dia a dia que podem fazer sentido também para a vida de vocês e que eu troco bastante por lá. Enfim, figurinhas, benchmarking, dou dica e gosto muito de aprender também com vocês. Nos vemos no LinkedIn. Tá ótimo, Rodrigo. Cara, muito obrigado por ter participado aqui do podcast. Foi um prazer incrível. E nos vemos o quanto antes, provavelmente no evento presencial, ou Eu na vou, por favor. live. Vamos nessa. Por favor, por favor. Volto daqui a um tempo para trazer mais resultados de evolução aqui que a gente teve dentro da TIM. Eu que agradeço mais uma vez o convite. Nos vemos em breve. Obrigado, pessoal. Muito obrigado. Até mais, Rodrigo.